Glória a Jesus. Queridos, eu quero compartilhar então com você essa mensagem. Acompanhe comigo no telão, então abra comigo a sua Bíblia, Salmo 63, verso 1. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Sabe, queridos, às vezes na estrada das nossas vidas, nós nos encontramos exatamente como este salmo descreve, como uma terra árida, como um lugar seco, que aparentemente não há vida, sequer esperança, mas que nessa noite nós possamos bradar e possamos nos posicionar, porque chegou a hora do nosso romper. O salmista, este salmo, ele foi escrito por Davi. Davi escreveu uma centena de salmos, este em especial, a tudo indica que ele estava em mais de umas andanças por aí, mais uma perseguição que rolava sobre a sua vida, agora não de Saul, mas do seu filho Absalão, que o perseguia, e ele se encontrava numa terra árida, provavelmente na região do Mar Morto. A água era escassa, o cenário era terrível, não apenas da questão da sede física, mas da sede da alma, da luta familiar a qual ele enfrentava. Pense comigo, seu filho estava o perseguindo, tudo por conta do trono. Antes era Saul que o perseguia, agora mais alguém também queria o seu lugar, e este era o seu filho. O salmista então expressa a sua profunda sede, mas não em qualquer coisa, não por ser saciado em qualquer lugar. Ele externaliza, ele expressa a sua profunda sede por Deus, como a sede de um corpo que está à beira de ficar ressequido. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Não são palavras de alguém que está fazendo uma oração daquelas que a gente conhece, tons pastéis. São palavras de alguém que verdadeiramente estava orando de maneira intensa e fazendo a sua oração clamor. Estava honrando na presença de Deus, como quem estava utilizando das suas últimas forças e dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Mas não é porque Deus não é o seu Deus, ou Deus não tem convicção de que Ele era o seu Deus. É numa ânsia, numa expectativa de ser convencido pelas suas próprias palavras de que ainda havia esperança em Deus. Tudo ao meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Sabe, queridos, é nesse cenário que eu quero me posicionar, é nesse cenário que eu quero posicionar você. Às vezes o ritmo das nossas vidas, ele está tão intenso, tão acelerado, às vezes nós estamos correndo tanto, por vezes estamos inseridos numa vida tão superficial, de relacionamentos superficiais, em que foi nos imposta por essa geração pós-moderna, e nós não sabemos muito bem como nos colocar ou nos posicionar diante dessa realidade. O nosso espírito clama por algo mais, mas nós nem mesmo sabemos o que é este algo mais. Então procuramos em fontes, procuramos em poços, sem saber aonde encontrar. Há um chamado que ecoa em nossos corações, há um desejo que não cabe dentro do peito, que é a sede pelas distrações da vida, das redes sociais, das coisas, das comodidades, que a geração pós-moderna nos oferece, não são capazes de sanar, não conseguem sanar. Há um clamor profundo,
por uma conexão genuína, não em qualquer fonte, mas na fonte de toda a vida, na fonte das fontes. Quem tem sede, às vezes bebe qualquer água, mas quem conheceu a fonte inesgotável da vida, não se sacia em qualquer lugar. O Senhor está nos convidando nessa noite a buscá-lo como a nossa única fonte, como o nosso único lugar de saciedade, como alguém que está prestes a morrer, seja pelo ataque do inimigo, ou seja pela própria sede que o assola, e ele olha para além, para o horizonte, e não vê outro lugar de esperança, a não ser na fonte de toda a vida. Então me lembro do que diz o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele disse: tu nos fizeste para ti, e o nosso coração permanece inquieto, até encontrar descanso em ti. O que Agostinho está dizendo, e o que nós precisamos entender, é que não importa o quanto você ganhe, não importa o sucesso que você alcance nesta vida, não importa quantas casas você tenha, não importa quantos títulos você alcance, você precisa entender que você foi feito para Deus e só encontrará descanso em Deus. O sentido da sua vida está em Deus. Tu nos fizestes para ti, nós somos feitos para o Senhor, e nosso coração permanece inquieto, sem entendimento de propósito, até que a gente encontre descanso nele. E então nós poderemos cantar: eu encontrei meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E uma vez que nós encontramos este lugar, nós não queremos sair de lá. Então entendemos também o que o salmista vai dizer: o Senhor é meu pastor, a minha satisfação, a minha alegria, o sentido da minha vida repousa em Deus, o meu Salvador. Eu não preciso de mais nada, Deus é tudo que eu preciso. Mas você precisa de trabalho, Deus me sustém. Você precisa de relacionamentos, Deus é o meu amigo. O Senhor é aquele em que nele se encerra todas as nossas procuras. Todas as nossas procuras. Eu não estou aqui incentivando você a abandonar o seu trabalho amanhã na segunda-feira, não é isso. Eu estou falando sobre você reposicionar o seu coração. Aonde está o seu coração? A mensagem, irmãos, então, que pulsa no meu coração nessa noite, o que vem à minha mente e povoa os meus pensamentos, é um convite. Um convite para mim primeiro, um convite a todos nós, de não nos contentarmos com uma fé rasa, de não nos contentarmos com uma fé, queridos, distante, longe. Mas sabe, irmãos, caminhar para um pouco mais profundo, não para lugares que nós conhecemos, não para lugares que nós cavamos. Uma coisa é você tirar a água de um poço, outra coisa é você descobrir o lugar da fonte. Nós não precisamos mais ter esforço. O esforço pressupõe uma experiência religiosa morna. O esforço pressupõe cansaço, fadiga, peso, que o Senhor não trouxe sobre nós. E Davi então no Salmo 63, ele sabia algo que nós precisamos e custamos aprender, que apenas a presença de Deus poderia livrá-lo tanto das mãos de Absalão, quanto também da sede que ele
queria preencher da dor da sua alma. Sabe, talvez a sua alma esteja assim clamando ao Senhor. Talvez a sua alma também esteja como o Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus. Talvez por fora você esteja sorrindo, talvez por fora você diga que está tudo bem, mas só o Senhor realmente conhece o flagelo que está a sua alma e o seu coração. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Nós somos chamados, irmãos, para romper com tudo aquilo que nos impede de experimentar os céus abertos, porque parece para nós que os céus estão sempre turbulentos, estão sempre fechados. E eu quero, em nome de Jesus, que todos nós acessemos um lugar de céus abertos, um lugar de um encontro íntimo e poderoso com o Senhor Jesus, porque este lugar não é apenas para os filhos mais queridos e prediletos. Este lugar é para você, 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 este lugar é para mim, este lugar é para você. Mas pastor, eu pequei ontem, mas este lugar é para você. Pastor, mas eu caí ontem, este lugar é para você. Pastor, mas eu errei ontem, este lugar é para você. Deus não tem filhos prediletos. Nós somos chamados para romper com tudo aquilo que nos impede, irmãos, de experimentarmos os céus abertos. A W. Tozer, autor cristão, ele vai dizer: a busca por Deus não é uma opção para o crente, é uma necessidade. Eu não posso passar os meus dias sem que eu tenha anseio por Deus. Eu não posso passar a minha semana sem que eu beba de Deus. Eu não posso me contentar com refrigerante, com suco, se eu tenho a água da vida. Eu não posso me contentar em me abastecer com outras águas que não seja o próprio Deus. O Senhor está nos convidando para essa simplicidade da dependência e da satisfação. E então entenderemos o que Isaías, o profeta, no capítulo 55, no verso 6, vai dizer: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, porque haverá um dia, e não tarda esse dia, em que Ele voltará para nos buscar. Sabe, queridos, o Senhor está à procura daqueles que de fato estão clamando nesses dias. Ó Deus, meu Deus, vem saciar a minha sede, porque eu não consigo me satisfazer em nenhum outro lugar. Eu preciso de Ti. Só Você pode me socorrer. O próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina a viver assim, ansiando, sabe, quebrando os grilhões, tirando todos os impedimentos, como eu disse na minha oração, como uma semente que está germinando, sabe, ela precisa tirar os bloqueios, a terra, ela precisa tirar as coisas, porque ela quer encontrar o lugar da luz. Eu não posso permitir que nada me impeça de estar na presença do meu Senhor. E então o Senhor Jesus, Ele nos ensina, Mateus capítulo 7, versos 7 ao 8, peçam, e será dado a vocês, busquem, e vocês encontrarão, batam, e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Não existe céus fechados para aqueles que estão desesperados por Deus. Não existe limitação para aqueles que entendem que só Deus pode saciar a sua sede. Não tem pecado,
não tem pessoas, não tem religião, não tem nada que pare alguém com sede de Deus. E Deus está pronto para ser acessado por você. Deus está disponível. Mesmo em dias, irmãos, em que na verdade parecem noites, mesmo em dias em que tudo que nós olhamos para o céu são trovões, nuvens cinzas, os céus parecem fechados, esta promessa, irmãos, ecoa como um farol no meio da escuridão, nos lembrando que o Pai, Ele anseia se revelar a nós, Ele anseia ter um relacionamento profundo e transformador com cada um dos seus filhos. Deus está te esperando. Não importa o que você fez, não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito, Deus está te esperando no mesmo lugar. Não importa o que as pessoas fizeram com você, Deus ainda está te esperando no mesmo lugar. Ele não saiu de lá. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta. Quem chega lá primeiro não é você, é o papai. Ele está lá, Ele sempre está lá, Ele quer se revelar a você. Queridos, o Senhor está nos convidando para romper esses céus fechados, para vivermos um tempo de céus abertos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a Deus com fé inabalável. Existem muitos tipos de fé. Existe a fé humanista, fé em si mesmo. Existe a fé, queridos, panteísta em muitas coisas. Existe, irmãos, a fé esotérica. Existe a fé, a fé evangélica, que é mística. Existe, irmãos, a fé em políticos. Existe até mesmo a fé futebolística. Mas apenas uma fé que pode romper os céus é uma fé inabalável em Cristo Jesus. É uma convicção e uma certeza de quem Deus é e quem você é nele. Você está entendendo isso? Experimente viver com uma fé inabalável. Experimente viver dessa forma, para que você possa viver céus abertos. Hebreus 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas deixa eu te falar uma coisa: só há recompensa para quem busca. Às vezes nós estamos com sede, mas nós queremos que o copo de água venha até nós. Só há recompensa para quem busca. Só há saciedade, irmãos, para quem busca. Em nome de Jesus, você está no lugar de céus abertos. Mas você sairá daqui saciado, irmãos, a depender da sua disposição, do seu posicionamento. Você está entendendo? A água está aqui, se você quiser você pode vir e tomar. A água está aqui, se você quiser você pode se saciar. A água está aqui, se você quiser você pode se reabastecer. Mas o que eu não posso fazer, e nem o Senhor pode fazer por você, é fazer aquilo que só você pode fazer. Levante-se, clame, chore, corra, se derrame, se lance, faça alguma coisa, só não fique sem fazer nada. A fé é essa chave mestra que destrava os portais do céu. O céu se abre na fé, pela fé. A incredulidade fecha os céus, uma postura passiva fecha os céus, mas a fé, ela nos faz acessar.
Hebreus 4,16, irmãos, diz: subamos ao trono da graça, com confiança, isso é, com fé. Porque não existe mais céus fechados, não existe mais blindagem, sabe, o véu rasgou de alto a baixo, eu tenho livre acesso ao meu Pai. Eu não preciso de intermediários, eu posso estar diante de Deus. Sabe, queridos, a fé é a chave mestra que destrava os portais do céu. Você pode repetir isso comigo? A fé, mas com convicção, a fé é a chave mestra que destrava os portais dos céus. Os céus fechados se abrem quando eu ativo a minha fé em Cristo Jesus. Aleluias! Você pode aplaudir Jesus? Nós acabamos de ler Mateus 7, verso 7 em diante, irmãos. Nós lemos há pouco, Jesus nos oferece não uma sugestão. Jesus nos oferece, irmãos, uma ordem: peçam, busquem, batam. É imperativo. Não é tipo, se você quiser, se você achar por bem, se for legal. Jesus está dizendo: peçam, batam, busquem. Que nessa noite os céus fechados se abram sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre os seus sonhos, sobre essa cidade e sobre esta igreja, em nome de Jesus. Essa não é uma súplica passiva, irmãos. Essas orações estão pastéis. Oh, Jesus, se o Senhor quiser, nem comece a orar. Tenha fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense que tais pessoas receberão alguma coisa. Tenha fé. Tenha fé. Pela fé clame, pela fé se derrame, pela fé busque. Essa súplica, irmão, não pode ser passiva, mas um clamor persistente. Bata, peça até se abrir, enraizada numa convicção profunda de que o nosso Deus, Ele não só ouve, Ele ouve e responde. Deus te ouve. Deus tem visto as suas lágrimas. Deus tem visto o seu clamor. Deus não só ouve, Deus ouve e responde. Deus abre portas, Deus faz milagres, Deus muda circunstâncias, Deus muda estações, Deus abre portas aonde não tinha portas. Deus ouve as nossas orações e responde. E nesta noite, irmãos, eu convido você a se dedicar, a buscar o Senhor de todo o seu coração, com uma fé ousada em seu coração, sem duvidar, com convicção. Peça a Deus que Ele se revele a você. Deus, eu quero te conhecer. Eu não quero te conhecer só pelo que o pastor diz. Senhor, eu não quero te conhecer só pelo que o meu líder de célula falou. Eu não quero te conhecer só por aquilo que eu ouvi no podcast. Senhor, eu quero te conhecer. Se revela a mim, Senhor, de maneiras novas, de maneira surpreendente, porque eu quero mais do Senhor. Meu irmão, como Deus vai resistir a uma oração dessa? Não importa a sua dor, não importa o tamanho da sua chaga, quando você clama, Deus vem com cura, Deus vem com bálsamo, Deus trata. Para experimentarmos, irmãos, os céus abertos, eu preciso ansiar e experimentar a presença divina, a presença de Deus. Eu preciso ter um anseio. Eu chego com fé, mas eu preciso querer, porque talvez possa ter barreiras, talvez a resposta não seja das melhores, mas eu não paro, eu quero, eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. Ansie,
queira experimentar a presença de Deus. O Salmo 42, verso 1 e 2 vai dizer: como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Deixa eu te falar, nós estamos vivendo na nova aliança. O véu se rasgou de alto a baixo. O que Jesus precisava fazer, Ele já fez. O Santo dos Santos está liberado para você. Não tem lista de chamada, não tem hora marcada, não tem horário que pareça que tem menos pessoas. Ele está disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele está acessível, então tenha anseio pela presença dEle. Queira, clame, chore, busque. Irmãos, nós vemos tantos relatos bíblicos. A mulher do fluxo de sangue. Nós vemos Zaqueu que ousou subir numa árvore. Sabe, irmãos, nós vemos tantos testemunhos de um cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele estava tão ansioso por ser curado por Jesus, que ninguém foi capaz de calá-lo. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Clame, clame, se derrame. Uma vida espiritual vibrante, irmãos, ela é vibrante porque ela não se contenta com terra árida. Ela é vibrante porque mesmo diante do mar morto, ele ainda acredita na vida. Porque esse mar aí pode estar morto, mas eu sirvo a um Deus de água viva. Meu casamento pode estar em ruína, mas eu sei que quando eu clamar, Ele vai me responder. Esse é o nosso Deus. Uma fé vibrante, uma vida espiritual vibrante, não é aquela, irmãos, que eu passo 50 mil horas orando. Se eu tiver tempo, vá a fundo. Mas é aquela, irmãos, em nome de Jesus, que não se contenta com lugar árido, com meras formalidades religiosas. Agora, Senhor, eu adentro na Tua santa presença, sublime, balsâmica, maravilhosa. Uma vida espiritual vibrante, entende que o Senhor é o meu manancial no deserto, em qualquer deserto da vida que eu estou enfrentando, em todos os lugares, Ele é meu abrigo seguro, Ele é o lugar em que eu me escondo, Ele é o lugar em que eu escapo dos meus inimigos, nele eu celebro as minhas vitórias, nele eu canto de alegria. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, feitos, irmãos, para ter comunhão íntima com o nosso Criador. E a menos que nós entendamos isso, irmãos, nada na nossa vida fará sentido, nunca, jamais. Jamais. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: como nós podemos intencionalmente buscar a presença de Deus em nosso dia? Como intencionalmente nós podemos buscar a presença de Deus no nosso dia a dia? Mas meu dia a dia, pastor, é tão corrido, é tão difícil. Enquanto você vai lavando, você vai clamando. Enquanto você vai enxugando, você vai derramando lágrimas. Sabe, enquanto você vai limpando as coisas das crianças, você vai proclamando e declarando: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda, mexe com essas estruturas, Jesus. Isso pode, irmão, se manifestar de várias formas: em silêncio, enquanto eu estou andando para o meu trabalho; em silêncio, enquanto eu estou, sabe, na minha mesa de serviço, meditando na palavra, numa melodia de louvor. Irmãos, elevando o meu espírito a uma contemplação da natureza e vendo, sabe,
as belezas do nosso Pantanal e olhando, como é formoso aquele que os criou. Os céus declaram a glória de Deus. Eu não posso perder a oportunidade de adorar o meu Senhor. A sua glória, a sua majestade, na simplicidade da vida, na ordinariedade da vida, na vida ordinária, no dia a dia, nos afazeres, no arrumar de uma mesa, no bater de um ponto no meu trabalho. Não nos conformemos, irmãos, com uma fé teórica, uma fé, sabe, que aspira coisas, mas que não anseia nada. Experimentemos, irmãos, uma realidade viva e transformadora que só Jesus pode te dar, para que nós, irmãos, venhamos experimentar esses céus abertos. Remova as barreiras internas, que não foi outro que levantou, foi você mesmo. Os nossos piores inimigos, o nosso maior adversário, não são aqueles que estão fora, são aqueles que estão dentro. Decida baixar as pontes que você levantou, decida derrubar os muros que você ergueu. Jesus já fez a parte dele, ele rasgou o véu. Que tal você derrubar os muros nessa noite? 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 vai dizer: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ei, você tem Jesus? Você tem Jesus? Quem tem Jesus? Tem gente que está com dúvida, quem tem Jesus? Não, se você tem Jesus, irmãos, exponha isso de verdade para o inferno acreditar. Quem tem Jesus nessa casa? Deixa o céu saber, deixa o Poconé saber, deixa a sua vizinhança saber, deixa o inferno saber. A gente tem mais medo do inferno, irmãos, do que medo de perder a nossa comunhão. Remova as barreiras, destrua esses argumentos, essas desculpas que tem te levado a uma altivez, a se isolar, a viver num pedestal. Todo mundo erra, eu nunca erro. Todo mundo está errado. Isso não está funcionando, isso não vai funcionar. Quebra os muros, destrua, acabe com esse sofisma, esse engessar da mente, porque se você tem Jesus, você tem a mente de Cristo. Tudo que for bom, tudo que for amável, dá louvor a Deus, glorifica o Senhor, fica nisso. Mas pastor, aquilo lá me machucou. Fica nisso. Fica nisso. Destrua os argumentos. Mas não é justo. Fica nisso. Mas eu estou. Fica nisso. Cale as outras vozes. Ouça Jesus falando na sua mente. O que Jesus está falando? Fica nisso. Remova as barreiras internas. O nosso adversário, irmãos, é espiritual. Nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra poderes, principados, autoridades que agem nas regiões celestiais. Mas essa luta não é travada em outro lugar, a não ser aqui, na sua mente. A sua mente é um campo de batalha, e nós estamos perdendo as nossas maiores batalhas na mente. O que ocupa a sua mente governa o seu coração e determina as suas atitudes. Não tem como você bradar para fora e dizer: oh Deus, Deus meu,
se você não resolver os problemas aqui. Abra-se, perdoe. A palavra nos confronta, irmãos, com obstáculos que muitas vezes erguemos dentro de nós mesmos, impedindo então o fluir da graça de Deus. Deus tem graça, mas a gente está criando barreiras, fazendo um dique. Então o derramar da graça, o derramar da água não vem sobre nós. Está parando antes. Derruba o muro e o jorrar de Deus vem. Derruba o muro e o jorrar da graça vem. Derruba o muro. Eu quero apresentar para você 3 tipos de pessoas, e em nome de Jesus, que você não seja nenhuma dessas pessoas. Tipos de pessoas que dificultam os céus abertos. De repente você possa se identificar com uma delas. Peça perdão para Deus e siga em frente. O analítico, ele está preso à lógica. Ele está preso, irmãos, à frieza da lógica, do raciocínio, se faz sentido ou se não faz sentido. Ele questiona incessantemente. Ele está paralisando a sua fé, que transcende a razão. Irmão, deixa eu te falar, a fé começa em Deus e ela termina em Deus. A fé não começa em Deus e termina no homem. A fé começa em Deus e termina em Deus. Então a fé conhece o caminho. Não ande por vista, ande por fé. Não ande por lógica, ande por fé. Porque a fé sabe para onde nós temos que ir. E se você decidir andar por fé, a lógica, os sentimentos, as emoções vão acompanhar. Nós vemos também o crítico. O crítico você sempre vai ter com você. Com o seu olhar, ele sempre está atento às falhas. Ele levanta muros de julgamento, bloqueando as ações livres do Espírito Santo. Opa, peraí, ops. Chama o VAR. Não é assim que Jesus se manifesta. Não, isso aqui foi legal. Mas podia ser melhor. Jesus me abençoou, mas não foi por completo. Ele abriu a porta de emprego, mas o salário não era tão bom. Ele me enviou a esposa, só esqueceu de fechar a boca dela. Ele me enviou o príncipe, mas só veio o cavalo. Está sempre criticando, está sempre olhando com um olhar de escassez. Tudo bem, nós estamos às vezes no meio do deserto, mas no deserto tem manancial de Deus. Tem manancial de Deus. E nós também temos o opositor. Por medo do novo, ou pelo apego às tradições inflexíveis, ele resiste ao mover do Espírito Santo na vida dele. Pode ir. Será? É de Deus? Não sei. Prefiro ficar aqui. Nessa noite, irmãos, sejamos honestos conosco mesmo, comigo, com você. Quais dessas características ainda ecoa no seu interior? Talvez você seja o opositor, talvez você seja o crítico, talvez, só talvez, queridos, você seja o analítico. Analisa friamente e só fique em analisar. Conhece tudo, mas não desfruta de nada. Nós precisamos pedir então humildemente, sabe, ao nosso Pai,
para que Ele nos ajude a derrubar essas fortalezas, que não são visíveis, são mentais. E é tão triste, porque você vê pessoas livres, mas acorrentadas na mente, bloqueadas na mente, aprisionadas na mente. Elas podem ter tudo, mas não têm nada, porque do cárcere não dá para usufruir nada. Para experimentarmos, irmãos, os céus abertos, abraçamos então a postura de quem experimenta os céus. Os céus abertos não é um dia, os céus abertos é uma realidade para os filhos de Deus. Mateus 5, verso 6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Meu irmão, satisfeito não é um dia, uma semana, é uma vida. Jesus nos ensinando a orar, a oração do Pai Nosso, que não é apenas para ser repetida, é para ser vivida, é um esboço. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus não quer te saciar apenas hoje, mas Ele também tem para amanhã, Ele tem para depois, Ele tem para depois. Todos aqueles que têm fome, todos aqueles que têm sede, serão satisfeitos e saciados todos os dias, todos os dias. E é por isso que Mateus 6 vai dizer: busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todos os dias, hoje, amanhã, depois e depois, e a vida inteira. Então não tem falta, eu sou suprido de tudo, de tudo. A palavra, irmãos, ela vai iluminar o nosso caminho, o caminho daqueles que experimentam os céus abertos, aqueles que são famintos por Deus, aqueles que têm sede insaciável por conhecer Deus. E então eles não apenas serão saciados, mas eles agora também saciarão a fome e a sede de pessoas. Eu sei onde tem pão, eu sei onde tem água. Vamos nos saciar. Aleluias. Para experimentarmos, irmãos, esses céus abertos, aprenda a discernir a mão protetora de Deus. Feche os olhos, só por um momento. Feche os olhos. Vamos visitar a sua semana, vamos analisar a sua semana. Nós precisamos, irmãos, pensar sobre a nossa semana. Só levante a mão para mim. Teve problemas? Só quem teve problemas, levante a mão. Está com os olhos fechados, todo mundo está com os olhos fechados. Quem não tem problema? Agora pense comigo, você viu Deus diante desses problemas? Porque eu não sei se você sabe, mas Ele estava lá, porque Ele disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se existe um problema, é porque Deus está por perto te protegendo. Não olhe só para o problema, olhe para aquele que te protege, olhe para aquele que te provê. É como um filho, irmãos, eu vejo essa cena todas as vezes, sabe, durante uma semana. Os meus meninos estão lá, eles estão brincando, acontece alguma coisa, deu ruim com um brinquedinho, uma criança,
alguém falou alguma coisa que eles ficaram desconfortáveis, se eles percebem que eu estou por perto, eles levantam os olhinhos, ou então gritam: papai! Está com problema? Levanta os olhos, comece a procurar Jesus, porque o teu protetor está por perto. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Salmo 23, verso 1. Abre os olhos, meus irmãos, para as inúmeras maneiras pelas quais as mãos de Deus se manifestam nas nossas vidas. Desde as mais singelas bênçãos, desde as coisas mais simples, do amanhecer até a solução dos problemas mais complexos. Eu estava lá em Tangará essa semana, só para você entender. Nós tivemos agora, final de semana agora, a nossa conferência Famílias Fortes, foi esse final de semana. E irmãos, estava forte mesmo o negócio. E de repente queimou, tivemos os problemas em 2 projetores. Passamos a conferência sem poder projetar nada, vídeo, nada. Aluguei uma tela para a gente poder usar esse final de semana. Aí mandei no grupo: olha, nós precisamos alugar uma tela por causa disso, tivemos problema disso. Aí eu recebi uma mensagem agora chegando aqui: pastor, quanto é o projetor? Eu vou comprar um. Se tem problema, levante os seus olhos. Deus te protege, Deus te provê, Deus te cuida, Deus te cuida. O grande problema é que nós estamos olhando, dando atenção, colocando lupa demais nos problemas e nós não conseguimos ver a solução. A solução, irmãos, está em erguer os olhos para o monte, para os altos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Será que você pode aplaudir Jesus? Para experimentarmos, irmãos, esses céus abertos, nós precisamos ativar a chama do Espírito Santo. Vire para o irmão que está do seu lado, como um profeta de Deus, e diga: não deixe a chama apagar. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que você recebeu por imposição de mãos. 2 Timóteo 1, verso 6. 2 Timóteo 1, verso 6. Irmãos, nós vemos aqui a importância de manter a chama do Espírito Santo viva em nossos corações, o fogo do Espírito Santo habitando, sendo alimentado dentro de nós. O Senhor derrama fogo, mas todos os dias eu preciso trazer lenha. Isso fala sobre relacionamento, isso fala sobre paixão, sobre renovar a paixão, sobre limpar a eira, sobre reparar o altar, sobre preparar para que Deus mande fogo. Não tem como eu viver, irmãos, de um jeito morno. Para que o céu se rompa e se abra. Limpe o altar. Coloque lenha. O fogo vem. Mantenha o fogo queimando. Mantenha a chama do seu coração. Tenha relacionamento vivo com o Espírito Santo. Busque um reavivamento. Renove a nossa paixão. Renove a sua paixão. Permita que o Espírito Santo guie você, fortaleça você, te impulsione para além daquilo que você acreditava. Deus tem mais. Deus sempre tem mais. E o jeito que Deus falava com você, esquece. É uma nova estação. A gente cresce, a gente amadurece, o nosso paladar muda. Muda. Tem coisas que você comia quando criança, que você vai colocar na sua boca agora, não tem o mesmo gosto. Mas a gente quer que o Senhor se manifeste nas nossas vidas da mesma forma sempre. E é por isso, irmãos, que tem gente se alimentando de leites tarraquíticos, sem força, sem nutrientes, sem vitaminas até hoje. Chegou a hora de mudar o que você come.
A mesa está posta, é só se saciar do banquete de Deus. Para finalizarmos, para experimentar céus abertos, eu preciso ter consciência da presença constante de Jesus. Tudo muda quando eu me lembro que Jesus está comigo, no banco, na escola, na estrada, nas madrugadas, na frente das telas. Jesus está comigo. A consciência da presença de Jesus muda o meu viver. Quando Isaías ele vê o Senhor, a postura dele é outra, há um temor, ele fica trêmulo, há um pavor, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de gente que também tem lábios impuros. Os meus olhos viram o Senhor. A consciência da presença me leva a um quebrantamento, me leva a uma humildade, me leva a um reconhecimento, me leva a um arrependimento, me leva a um posicionamento. Não tem como eu ser o mesmo, não tem como eu ficar eu mesmo, eu preciso mudar. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Nós precisamos nos relembrar da companhia de Deus, nos dias bons, nos dias maus, independente do final. Em meio aos vales escuros, em meio aos desertos sombrios, em meio aos desafios de tempestades, de turbulências, de tribulações, nunca, jamais se esqueça da promessa inabalável do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou, Ele não desiste de você, Ele não te deixou. Confie na presença dEle constante, especialmente, irmãos, nos momentos de dor e de incerteza. Busque a orientação do Senhor na oração. Lance sobre Ele a sua ansiedade, os seus medos, os seus pavores, os seus dissabores. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza inabalável. Quem temerei? O Senhor está comigo. Antes de encerrar, irmãos, eu convido você a uma reflexão, a uma análise no seu coração. Em qual desses pontos que nós meditamos nessa noite, você sente que precisa se dedicar mais, se debruçar mais, se esforçar mais na sua vida espiritual a partir de hoje? Analisou? Agora o que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Quais são os obstáculos internos que você reconhece? Quais são os calabouços que você insiste em ficar, que precisam ser removidos? Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Sabe aquela música? Estou clamando, eu estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
Sabe, irmãos, peça ajuda ao Espírito Santo, clame a Ele, me ajude, Senhor. Faça como Davi. Ó Deus, meu Deus, clame ao Senhor. Que as nossas vidas, irmãos, seja um testemunho vivo de um relacionamento autêntico e transformador com o nosso Senhor Jesus Cristo.